Nosso entrevistado de hoje é... Como é que eu vou colocar isso? É um provocador. Provocador. E quando o assunto é política, esse cara mergulha de cabeça de verdade. Colecionou alguns inimigos e trabalhou bem pertinho de alguns ali, né, para infelicidade dos nossos amigos parlamentares. Já foi do CQC, a Liga, tem um canal no YouTube, Analfabeto Político. E hoje ele é um comentarista, um fomentador de discussões. Hoje eu estou aqui com ele, Guga Noblar. Pô, tamo junto, bem, cara? Prazerzaço. Bom, não, e agora, você esqueceu de falar pra galera que agora eu tô começando um programa na Jovem Pan. O Ringue da Pan. Isso. O Ringue da Pan, que é praticamente isso aqui, mas isso aqui não é um ringue, isso aqui é só uma conversa entre amigos. Com o Bruno aqui, pode pô. ficar tranquilo que aqui a gente só Você vai conversar. é do MBL? Não sou do Então, MBL. tá tranquilo. Eu procuro não me filiar em nenhum partido pra não ter problema, né? Mas, Guga, política, cara, é uma coisa assim que você se arrisca demais, né? Por que você escolheu esse negócio aí pra basear a tua vida? Dá pra dizer assim que é um negócio que tá talvez no DNA, cara. Meu pai é um jornalista, Ricardo Noblar, que sempre se aprofundou também, sempre escreveu sobre política. Minha mãe, ela é jornalista, trabalha em outra área, não trabalha em jornal e tal, mas ela sempre foi muito politizada. Minha mãe sempre foi aquela pessoa aguerrida, cheia de princípios, cheia de valores, e sempre me passou isso. Então, assim, eu sempre tive esse lado de gostar de política, de me envolver com política desde moleque. Só que a princípio eu não achava que ia ser jornalista. Quando eu fiz o meu vestibular, eu queria ser marqueteiro político. Caramba! Fiz publicidade, cometi esse vacilo aí. Entrei no curso de publicidade, depois troquei para jornalismo. Não, peraí, um vacilo não, porque publicidade é um vacilo? Como Não, assim? publicidade é uma maravilha se você realmente tem aquela vocação. Pra mim ia ser um vacilo. Eu também não tenho, eu também não tenho. Pra mim ia ser um erro. Talvez eu até fosse um marqueteiro razoável, mas o meu negócio mesmo é jornalismo, é ir pra cima, é ser um provocador quando precisa ser, com perguntas que as pessoas querem que a gente faça, né? Indo pra cima daqueles personagens que a gente sabe que precisam ser incomodados, que devem realmente satisfação. Então, isso aí hoje é a minha paixão, cara. Ser um jornalista é o que eu queria mesmo. Eu fiquei conhecido um pouco, né? Não que eu seja muito conhecido, mas as pessoas passaram a saber um pouco quem sou eu, muito por conta do CQC. Então, Conhecido CQC, e mal falado, diga-se de passagem. Pela direita, principalmente, né? Pela esquerda eu passei a ser um pouco acolhido. É muito louco isso, porque no início a esquerda me bateu muito quando eu fiz umas matérias lá sobre os black blocs, sobre os movimentos da esquerda. Eu tomava porrada dos caras. E aí quando eu fiz isso com a direita, com os movimentos da direita, quando eu fui cobrir as manifestações da direita e fui provocador e crítico assim como eu era com a esquerda, eu apanhei tanto dos caras que eu fiquei com essa imagem. Mas você provocou igual os dois lados ali ou você... Eu fui expulso igual, pelo menos. Os black igual. blocs me expulsaram no Rio de Janeiro, os caras me expulsaram aqui em São Paulo. Então assim, eu acho que eu incomodei os dois lados. Eu sei que entre os formadores de opinião, tanto da esquerda quanto da direita, eu tenho uma relação muito bacana. O problema é mais aquela militância extrema, principalmente hoje com o pessoal da direita que ficou no meu pé depois dessas matérias e que não pararam mais. E como o presidente agora é o Bolsonaro, as nossas críticas dos jornalistas estão voltadas para quem está mais sempre no poder. Isso é padrão, a gente está fiscalizando quem está no poder, então... E é bom ter oposição, né? Então, uma coisa que eu estava até outro dia conversando com comigo, né? Oposição é uma coisa boa de se ter. E o jornalismo tem que ser um jornalismo basicamente de oposição, de fiscalizar, de querer saber o que está errado. Um jornalismo tem que ser crítico. Tem que elogiar de vez em quando, mas é mais ser crítico mesmo. E agora, eu já bati muito nos governos passados e estou batendo nesse. Eu bati igual. Se pegar o que eu fiz antigamente, pegar o que eu faço agora, eu não mudei meu padrão, não. Mas eu passei a ser muito atacado pelo pessoal agora que está mandando, que é esse pessoal mais conservador. Então ficou um pouco essa imagem aí. Mas chegou a ter ameaça de morte, alguma coisa mais séria? Caramba, semana passada. De verdade mesmo? O tempo inteiro. Semana passada, no máximo há 10 dias, eu tive mais uma que o cara falou: Guga, as pessoas realmente são muito perigosas. Inclusive, você não sabe como são as pessoas, elas são perigosas. Inclusive, podem ser muito perigosas as pessoas que estão ali do seu lado, no Starbucks que você frequenta na Paulista, querendo... Tipo, fica a dica aí, né? Fica a dica, não vai mais pra lá. Então, assim, caramba, eu joguei até essa no Twitter. Essa aí deu uma repercussão grande. Porque eu acabo também, para me proteger um pouco, botando isso, tornando às vezes, quando eu sinto que é uma ameaça um pouquinho mais séria, porque tem umas que eu nem levo a sério, mas que o cara mostra que sabe mais ou menos o que eu faço. Eu acabo, para me proteger, tornando aquilo público. Você estava falando do Bolsonaro. O Bolsonaro descobriu no Twitter uma ferramenta assim valiosíssima para despejar os anseios, os devaneios, os recados, tudo que ele queria, né?
Inclusive, tem até uma desconfiança de quem que tá usando, se é Cara, ele mesmo ou é o filho dele, sabe o né? que ele percebeu? Que ele pode pressionar todo mundo com a rede social. Ele entendeu que ele ganhou um jogo muito por conta dessa ferramenta, que foi a eleição, e ele acha que ele vai poder controlar agora os adversários dele na base da pressão do linchamento virtual, na base dessa pressão das redes. Mas, cara, isso não se reverte. Você tá falando aí, que eu levo muita porrada hoje mais da direita nas redes. Mas isso não se reverte muito na vida real, cara. É muito louco isso, porque a verdade é que essas redes estão dominadas por muita conta fake, por muito clone, aquele cara Você que tem acha? 10... Não acho, isso é óbvio, isso eu óbvio. tenho certeza. Por aquele cara que tem 20, 30 contas, eu vejo pelas pessoas que me atacam. Se eu fosse um puxa-saco como essa mídia da internet comprada dele eu estaria com a vida ganha, amigo. Porque o que o Bolsonaro quer é puxa-saco. O que o Bolsonaro quer é gente que... Tanto que todo mundo que conseguiu um emprego no governo dele é um bando de gente medíocre que em algum momento fez um discurso ou extremista que ele simpatiza ou que fez propaganda para ele. Sim. Mas o que ele empregou de gente medíocre, só porque era puxa-saco dele, imagina eu. Que ele me dava matéria, eu era brother. Eu podia ser um puxa-saco, minha vida tá ganha. Ele na intimidade Só que eu parece tenho uma pessoa independência. simpática, né? Não, ele sabe ser um cara simpático quando tá contigo, ao mesmo tempo muito limitado. Uhum. É só piadinha sobre homossexual, ele fica num universo que gira ali em torno das mesmas coisas. Fica fazendo piadinha de gay contigo e tal, mas fica tentando ser simpático. Só que ele é esperto. Ele usa você, a imprensa, ele tenta usar a imprensa. Você está entrevistando ele grava toda a entrevista. Se ele não gostar da tua entrevista, ele fala que você editou e solta aqui a entrevista completa. Ou não, ou solta até editada. Ele é tão cara de pau que ele falou que o CQC editou a entrevista dele com a Preta Gil, deu um chilique e tal. Aí depois ele gravou a gente, me gravou uma vez, conversando com ele, e soltou editado, cara. Só ele falava, tudo que eu falava estava cortado. Pra mim seria muito mais fácil ter essa turma de clones e de robôs que estão a serviço de um linchamento contra mim ao meu favor. Uhum. Era muito fácil. A minha vida ia ser mais fácil, mas eu ia me sentir... Pode falar palavrão? Pode, Eu ia me pode. sentir um bosta. Pode. Eu tenho princípios, eu tenho valor, eu tenho independência. Bosta é o palavrão mais tranquilo que você eu poderia falar eu aqui, diminuí. então. Eu ia me Fica sentir um tranquilo. merda. Fica Eu tranquilo. ia me sentir um merda se eu fosse um desses capachos que está a serviço do governo. Eu quero ser crítico ao que eu acho que está errado e esse governo está errando muito. Agora tem um... Falando em Twitter, né? Eu tava falando do Bolsonaro e você realmente... É engraçado que aqui... Eu peguei aqui um tweet seu aqui. Eu queria fazer uma análise rápida. Foi feita uma enquete no Twitter. Quem você queria no porão do DOPS? DOPS, para quem não sabe, é aquele departamento que tinha... É o famoso cantinho da disciplina da época da ditadura militar, né? Tortura, É porrada. o Departamento de Ordem Política Social. Exatamente. E aí foi criado aqui um gráfico aqui com 4. Opções, né? E você, olha só um dos representantes da esquerda. Entre eles está aqui o Reinaldo Azevedo, com 26%, o Leonardo Sakamoto, que é o blogueiro, né? 12%. E o jornal da Globo News, olha só. O que é interessante é que eles estão falando da Globo, e a Globo foi uma apoiadora da ditadura militar durante aquele isso. período, e hoje dizem que a Globo é uma mídia de esquerda, né? Tá vendo como é que eles são malucos? É por isso, cara. Ninguém aceita crítica. Quem tá no poder não quer ninguém batendo. Isso vale para todo o governo, não é só o atual. Agora eu queria mudar de novo e voltar para aquele assunto do CQC. O CQC ele acabou em 2015. E assim, muito se falou, né? Alguns até comentaram sobre o fim do CQC, o que aconteceu. Foi falta de audiência, foi algum problema de perda de anunciante, mas não ficou muito claro exatamente. Porque assim, o viés do CQC... Eu sou muito fã desse formato do CQC. Engraçado que não tem mais programas assim. Não. Eu acho que o CQC ele acabou e também tem muito a ver com alguma questão política. E eu não sei, mas vocês estavam lá. Eu queria que você desse sua análise aí. No final, tava ali já com a audiência caindo um pouco. Não tinha mais a audiência de antes. Então isso começou a provocar uma certa pressão ali dentro. O que a gente pode fazer para voltar até a audiência de antes, às vezes até disputar o segundo lugar com a Record. A gente ficou naquela. E aí, tava rolando, na mesma época ali, não sei se você lembra, 2013, 2014, começou essa pressão. A Dilma foi reeleita, mas começou essa pressão de derruba a Dilma, de impeachment, do caramba. Sim. Aí, o efeito disso foi que o CQC pensou, como é que a gente faz para inovar? Ano que vem a gente tem que tentar mudar isso aqui, a gente tem que tentar radicalizar para ver se consegue subir mesmo a audiência, para o programa durar mais anos, e não só mais 1 ou 2 anos. O Tais já estava há uns anos também naquela, todo ano o Tais, nos últimos anos o Tais ameaçava que eu digo, sugeria que, olha, eu tô cansado, talvez eu saia. Eu acho assim que o Tais era uma imagem muito forte ali pro programa, eu acho que não deveria
ter trocado tais. Eu entrei no CQC para ser produtor de conteúdo político. Em 2009 para 2010, no início do programa, tinha um ano e pouco o programa. Fiquei anos sendo produtor de conteúdo político. O Danilo Gentili, da Mônica Iose, estava sempre do lado da matéria, tinha que pensar na pauta, nas perguntas, tinha que dizer quem eram os políticos, tinha que editar, passar para o editor 15 minutos só do que a gente gravava às vezes 1h30. Depois de anos como produtor de conteúdo, eu fiquei naquela vontade de, cara, eu nunca tinha pensado em aparecer, em pegar o microfone, mas eu fiquei com aquela vontade. Eu falei, cara, eu acho que é um desafio bacana. Eu já estava há muitos anos como produtor, mais de 3 anos como produtor de conteúdo, quase 4, falei, cara, quero um desafio novo. Na verdade, a primeira vez que eu pedi para fazer o teste, eu só tinha 2 anos e pouco de produtor. E aí o meu chefe falou, não vou te tirar, a gente precisa de você, da produção de conteúdo, não quero nem saber. Se o diretor deixar, você faz o teste. Eu acabei nem pedindo mais pro diretor, eu esperei mais um ano. Aí quando eu vi que a Mônica, assim, a galera ia precisar ia fazer teste, ia precisar de um repórter focado principalmente em política, eu falei, cara, eu quero fazer esse teste. E me deixaram fazer, na verdade, num espírito de zoação da produtora. Acharam que ia ficar uma porcaria, queriam que eu fizesse só pra fazer bullying comigo. Deixa o Guga fazer, não botaram vai fé em merda. você, hein? Vamos zoar o Guga. Faz. Acabou que deu certo. O teste ficou muito legal mesmo. E eu tinha essa confiança. E onde eu nunca tinha pego o microfone. Onde foi esse teste? Foi na Assembleia Legislativa, fui atrás dos políticos aqui em São Paulo. Não foi ao ar isso? Não. E bebi uns copos de vinho antes, cheguei lá, amigo, a parada rendeu. E aí eu acabei virando repórter focado mais em política. Então quando o CQC entrou nessa encruzilhada de não poder mais bater mesmo, falar mesmo como antes, não teve mais espaço para mim eu sair do programa. O CQC perdeu um pouco dessa identidade de repórteres, alguns muito antigos, como o Andreoli, que já estavam lá, e desse lance que eu acho que para mim foi o baque que acabou sendo meio que o nocaute, que foi não focar em política. Eu dizia para os caras, antes de eu sair, eu falava, galera, a gente tem que fazer um programa agora 80% denúncia política. Tem que aproveitar o momento do Brasil, né? Não é só isso. A gente estava perdendo audiência. E o que dava audiência pro programa, o pico do programa quase sempre era política. Sim. Era o grande diferencial do programa. A galera queria ver política. Uhum. E o CQC da Itália, que é o que resiste há mais tempo, o Leiene, eu usava ele como exemplo. Ele está até hoje no ar, é o mais antigo. Por quê? Porque depois de uns anos eles viram que a parada era focar em denúncia e política. Se você assistir 80, 90% do programa é política ou é denúncia, é o padre pedófilo, aí os caras vão lá e denunciam, é umas coisas de assim, entendeu? De denúncia. Era o que era o CQC, né? Era o que era o CQC, é o que era o CQC, mas o CQC deveria, como estava perdendo audiência e eu percebia que o que segurava a audiência era mais o protesto já, era política, essas coisas, eu achava que o CQC tinha que adotar essa linha da Itália. Vai para denúncia, vai para política. 80% do programa. E não, no último do ano o programa virou nada de política por conta dessas tensões do Brasil. E aí, para mim... Tá aí mais um motivo para você continuar o analfabeto político e aí continuar também perpetuando aí esse programa lendário que eu acho que não volta mais. É verdade. Eu acho que não vai ter nenhuma emissora que vai bancar esse programa. Se voltar, volta na internet, no máximo. Na TV, poderia igual o CQC do Chile, né? Chile que voltou por uns meses e acabou. Mas assim, dá para voltar aqui e durar um tempo. Deixa eu pegar alguns comentários aqui seus. Eu não sei, eles têm fotinho aqui, viu? Eu não sei se são robôs não, viu? Não, deve ter os vamos reais. ver. Temos aqui alguns. Parei, chega a ser irritante o quanto esse Guga é idiota. Tá aí a razão do CQC não ter vingado. Só tinha esquerdistas zumbis. Então, cara, eu fiquei no CQC de 2009 até o fim de 2015, né? Não, até 2015. Quem mais era o esquerdista zumbi ali? Se o CQC não rendeu por causa de mim, cara, eu acho que ele não entende, ele na verdade não sabe o tempo que eu fiquei no CQC, porque o CQC acabou durando muito tempo ainda, né? E eu era o responsável por política. Sim. Ele tá. Provavelmente esse cara já foi fã do Danilo Gentili, né? Engraçado. Eu que fazia as matérias com o Danilo. Você acha quem que batia no PT ou na esquerda ali? Quem que você acha que batia? Era a gente, era eu, era o produtor de conteúdo. E apanhava é engraçado também, né? Isso. Agora os caras. O cara que era fã do Danilo fala uma coisa. Noblar leva a risco a frase de Stallone, não é sobre bater. O que importa é o quanto você aguenta apanhar e ainda continuar lutando. Pois é, eu confesso que, na verdade, eu não acho que essas porradas me atinjam também. Eu acho que tem porrada que poderia me atingir e tal, mas as críticas dessa galera servem como combustível. Na verdade, eu me sentiria um merda se eu fosse elogiado por um cara desse, sendo bem sincero, por um eleitorzinho um fanático do Bolsonaro. Eu prefiro realmente que eles me tenham como um cara crítico que eles não gostam do que como um aliado. Já pensou em algum cargo na política? Não? Nunca pensei. Nunca pensei. Já pensei em entrar na política só para sabotar aquilo ali, descobrir tudo que eles estão fazendo de errado e fazer a maior reportagem da história do Congresso. Mas tem gente que faz isso, eu tô ali no meio, eu pego tudo, amigo, e depois eu... Guga, vergonha não é protetor solar para você ficar passando. Agora tem uma aqui, olha só. Guga Noblar, você foi coroinha?
Eu não sei por que Vai, essa continua. pergunta, assim, fora do Não, contexto, assim. não. Não foi coroinha, né? Porque santo eu nunca fui também. Tô Noblar, longe de ser. o Noblar é poliglota, fala português e outras merdas. Porque meu pai foi coroinha. O Ricardo Eu Noblar sou foi... judeu, minha mãe é judia, o meu pai é católico. Talvez ele tenha visto alguma história ligada à coroinha com o meu pai. Caramba, que link que o cara fez, Pô, né? meu pai foi coroinha, talvez. Talvez tenha sido esse o link aí que ele fez. O Guga tá fumando maconha demais. Putz, eu adoraria. Demais? Tô Ou precisando. só um pouquinho? Adoraria, cara. Tem um aí pra botar pra mim, velho? Se tiver um, Não você temos, bota. não fica temos, falando. olha só. Então, tá falando o quê, velho? Não tem nenhum aí, fica falando. Reforma da Previdência, Guga. O grande assunto do momento. Essa reforma desse jeito? Eu acho que tem que ter uma reforma da Previdência. A gente está envelhecendo muito rápido, graças a que ótimo que o nosso povo está envelhecendo mais. A gente eu acho que o 9º país a passar mais rápido de uma idade para outra de envelhecimento, para ganhar mais tempo de vida num tempo mais curto. O Brasil acho que é o 9º país. Então, assim, é complicado manter da maneira que é hoje. Tem que ter algum tipo de ajuste. Só que essa reforma com regime de capitalização, que cada um no fim se vira e bota o seu dinheiro na conta para daqui a uns anos sacar e o banco fica investindo aquilo ali e ganhando em cima de ações. Sinceramente, na prática, no Chile, que adotou esse regime que a gente está copiando, hoje é o país onde tem o maior número de suicídios entre idosos das Américas. Onde os velhinhos mais se matam? No Chile, porque fez isso que a gente está fazendo agora, que é um regime de capitalização, que no fim só vai ter dinheiro playboy, que tem dinheiro para botar mesmo. Só que 80% dos brasileiros são quebrados, velho. Mas vai acontecer? Você acha que vai para frente? Previsão, não, eu acho que não. Eu acho que não vai para frente. Porque o Bolsonaro ele é um cara que não sabe se articular politicamente. Ele é tão fraco que ele está conseguindo acabar com todo o capital político dele em meses. Está comprando briga com um monte de gente que ele depende para aprovar a reforma. Ele vai ter que desidratar demais essa reforma para conseguir aprovar, então, até porque ele apresentou a dos militares bem desidratada, eles iam economizar 90 bilhões, agora eles vão economizar 10 bilhões em 10 anos, 1 bilhão por ano. Iam ser 90 bilhões. Você acha que esse tipo de situação não provoca também com que o outro lado consiga algumas concessões? Então isso vai ser desidratado. Se passar, vai passar desidratadíssimo, eu não sei como é que vai estar. Agora, o sistema financeiro, os banqueiros, quem tem grana aqui nesse país, eles nunca tiveram tão sentados no poder como agora. Por mais que todos os governos tenham governado para o sistema financeiro, do Lula, todo mundo, ninguém atrapalhou essa turma. Ninguém fez reforma tributária fazendo rico pagar 55% de imposto e pobre 8%. No Brasil, o pobre paga 55% do que tem, eles gastam imposto, e o rico gasta 8 a 12%. A gente tinha que inverter isso. A gente ia desafogar a vida de milhões de pessoas. Mas aí assim, o cara vai botar o dinheiro lá no exterior. Não vai botar nada no exterior. A gente tem que criar isso com maneira, por exemplo, taxando herança. Se o cara tem 1 bilhão de herança, faz como nos Estados Unidos. Você perde 47% dos Estados Unidos. Mas é isso, mas você não acha que essa herança, o cara ia tirar esse dinheiro para não ter que ser taxado? Não, tirar do Brasil e tentar esconder no exterior, vai ter um ou outro que vai tentar fazer isso. Mas isso funciona no mundo inteiro. Esse tipo de coisa ajuda a diminuir a desigualdade, ajuda você a ter mais dinheiro para você distribuir para esses outros rumos, como o da Previdência. Eu acho que tem que ter uma reforma da Previdência junto com uma reforma tributária e não deveria ser esse regime de capitalização, que esse regime de capitalização realmente, o que ele faz na prática é com que quem tem dinheiro consiga poupar e ter uma aposentadoria decente. Quem não tem, que é a maioria do Brasil, a maior parte do povo, e o INSS serve inclusive como um salvaguarda para quem não tem dinheiro, também serve para fazer justiça social, para que uma parcela da população tenha o mínimo possível para sobreviver. Isso vai acabar, cara. Num país miserável como o Brasil. Também estou um pouco cético, também não sei se é exatamente essa reforma, muito menos a do Temer, né? Que é aquela que foi proposta no ano passado. Que também não ia resultar em quase nada. E que talvez a do Bolsonaro vire a do Temer. A previsão é essa, vai ser desidratada, né? A ponto de virar a reforma do Temer. Bom, Guga, o assunto ali ele se estende realmente, porque política não acaba. E política é, assim, é o dia da marmota, é um negócio que você mata um e nasce 3 ali do outro lado. É verdade. Mas, cara, foi um prazer, de verdade. Um prazer meu. Obrigado. Tamo Esse junto. aí é o Guga Noblar, gente. Tamo junto, galera. Valeu!